Oi, gente, tudo bem? Tô gravando essa aula aqui da minha casa para a gente poder falar um pouco melhor sobre a história do Brasil colonial, porque é um assunto bastante extenso e muito importante, não preciso nem falar isso, mas que a gente não vai conseguir falar sobre todo ele nas nossas aulas ao vivo. Então eu vou deixar essa aula gravada para que a gente possa se aprofundar um pouco melhor nesse assunto e para que vocês não fiquem prejudicados, tá bom? Eu vou tentar falar nessas aulas sobre as questões políticas, as questões econômicas, tá bom? Vou falar como funcionou a administração colonial ao longo desse período, sobre quais foram as principais atividades econômicas. Então vamos lá? Eu não vou entrar muito nessa primeira questão com relação à chegada dos portugueses no Brasil, porque nós já falamos alguma coisa a respeito lá nas nossas aulas sobre as grandes navegações. Mas o que vocês precisam lembrar é que, bem, os portugueses eles oficialmente chegaram no Brasil pela primeira vez em 1500, na expedição do Pedro Álvares Cabral, e que essa chegada ela foi um objetivo secundário para os portugueses, porque o real objetivo dessa missão era encontrar uma nova rota para as Índias, certo? Então o Pedro Álvares Cabral, ele na verdade queria chegar às Índias e no meio do caminho ele acaba parando no Brasil, desembarcando ali na região onde hoje corresponde a Porto Seguro. A gente tem um relato muito interessante dessa chegada que foi escrita pelo Pero Vaz de Caminha. É uma carta que o Pero Vaz de Caminha escreve ao rei de Portugal relatando o que a expedição do Pedro Álvares Cabral havia encontrado. E o relato do Pero Vaz de Caminha é muito otimista, muito animador quando ele fala das coisas que ele encontrou no Brasil, tanto com relação à terra, ao clima, à natureza e principalmente com relação aos povos que já viviam ali naquele lugar. A gente vai ver que ao longo da exploração dos portugueses com relação ao Brasil, a relação com os indígenas, obviamente, não vai ser muito positiva, e o Brasil também não vai ser tão interessante para os portugueses num primeiro momento, ok? Bom, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre algumas características gerais dessa colonização portuguesa no Brasil. É bom ressaltar, pessoal, que o Brasil não era Brasil como nação naquele momento. A gente chama de Brasil esse território, mas não existe uma ideia de unidade territorial, de a formação de uma nação onde todos se identificam com ela, onde todos se identificam com essa nacionalidade. Tanto que alguns livros vão preferir trazer para falar sobre esse momento, falar de América Portuguesa. Ao invés de falar de Brasil, eles falam de América Portuguesa, certo? Para não ter essa noção de nacionalidade, porque de fato essa nacionalidade ainda não existe, ok? Mas a gente pode falar de América Portuguesa, de Brasil colonial, desde que a gente tenha isso em mente. Essa colonização portuguesa, ela vai ser uma colonização com o objetivo de explorar. Então, sim, o Brasil colonial vai ser considerado uma colônia de exploração. Se a gente comparar com aquelas colônias do norte da América inglesa, as colônias do norte elas são consideradas colônias de povoamento, porque as pessoas que foram para aquele território foram com o objetivo de povoar, de viver naquele lugar. Enquanto que aqui no caso do Brasil, a maioria daqueles que vinham para o Brasil, de Portugal, vinham com o objetivo de explorar, de enriquecer, de levar o que havia de valor dessas terras para a metrópole, que no caso é Portugal. Com isso, a gente vai ter o desenvolvimento de algumas características muito importantes em torno dessas terras, que a gente vai chamar de sistema de plantation. Por quê? Porque a principal atividade econômica do Brasil colonial vai ser a agricultura, ok? Essa é uma diferença do que a gente tem, por exemplo, com relação às colônias espanholas. Porque nas colônias espanholas, a principal atividade econômica, desde o começo da colonização, será a mineração. No Brasil,
Como os portugueses eles não encontraram os metais preciosos num primeiro momento, eles vão desenvolver a agricultura como forma de atividade econômica para colonizar essas terras, tá bom? E essa agricultura ela vai se dar por esse sistema que aí nós chamamos de sistema de plantation. O que é isso? O sistema de plantation ele é um conjunto de várias características que nós vamos ver agora. Primeiro é a prática da monocultura. Monocultura significa você cultivar, produzir apenas um gênero. No caso do Brasil, vai haver a monocultura da cana-de-açúcar. O Brasil vai ser um grande cultivador, um grande produtor da cana-de-açúcar. É nisso que os portugueses aqui no Brasil vão se concentrar, ok? A gente tem outras monoculturas, outros exemplos. Por exemplo, nas colônias do sul dos Estados Unidos, a gente tinha a monocultura de algodão, ok? A gente também tem no plantation o predomínio de latifúndios. Isso significa as grandes propriedades de terra. Então você vai utilizar a maior quantidade de terras possíveis para poder cultivar um único tipo de produto. Por que tudo isso, pessoal? Porque o objetivo desse sistema é o lucro. Você não está cultivando para poder consumir. Você está produzindo para vender, para lucrar. E claro, quanto menos gastos você tiver na sua produção, mais lucros você vai ter. É por isso que no sistema de plantation também vai se utilizar a mão de obra escrava, porque a mão de obra escrava ela vai ser considerada uma mão de obra mais barata. A economia ela é agrícola, como eu já mencionei para vocês, e ela é voltada para a exportação. Então, esse açúcar que era produzido no Brasil, em grandes propriedades de terra, por uso da mão de obra escrava, esse açúcar ele não era consumido internamente, ele era consumido lá fora. Ele era exportado, levado para Portugal e a partir de Portugal ele era vendido aos outros países europeus. Com isso, a coroa portuguesa ela conseguia altos lucros, ok? É por isso que a cana-de-açúcar vai ser tão interessante. Mas a gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Bom, antes da gente falar da colonização brasileira, a gente tem um período que a gente chama de pré-colonização. Por que pré-colonização? Porque é um momento aí, um breve intervalo de algumas décadas, em que os portugueses já conhecem essas terras, eles já reivindicam essas terras para eles, mas eles ainda não colonizam essas terras. O que você precisa para colonizar um território? Você precisa de gente. Você precisa levar pessoas que ocupem e produzam e desenvolvam aquele lugar. E Portugal não vai fazer isso num primeiro momento. Esse intervalo entre a chegada dos portugueses até 1532 é o que nós vamos chamar aí de pré-colonização. E aí a pergunta que fica é: por que o Brasil não foi colonizado logo de cara? O verdadeiro interesse dos portugueses com as grandes navegações, pessoal, eram as Índias. Era o comércio de especiarias no Oriente. Então, enquanto Portugal estivesse focado nesse comércio com as Índias, o Brasil ele vai ser de menor interesse para os portugueses. Por essa razão, então, principalmente, o Brasil, como está sendo colocado aí, ele é colocado em segundo plano. Além do interesse do comércio com as Índias, eu já falei isso para vocês, os portugueses eles não encontram os metais preciosos de cara, assim como os espanhóis haviam feito lá nas suas terras. Por que isso? Isso não quer dizer que não havia metais preciosos no Brasil. O problema é que esses metais, as principais reservas, estavam concentradas no interior do território. E os portugueses eles haviam explorado até aquele momento apenas algumas partes do litoral. Além disso, os indígenas que viviam no Brasil, eles não utilizavam esses metais, eles não conheciam, não davam valor a metais preciosos, diferente dos indígenas da América Espanhola. Os incas, os astecas, eles utilizavam esses metais. Então, assim que os espanhóis chegam no lugar, eles já encontram
esses metais, até porque os próprios indígenas ali utilizavam. Então no Brasil isso acaba sendo diferente. Então, como os portugueses eles não encontraram ouro, não encontraram prata no Brasil nesse primeiro momento, então eles vão deixar o Brasil um pouco de lado e se concentrar mais no que realmente interessava, que era o comércio com as Índias. Bem, ok. Então o Brasil ele não é a prioridade de Portugal, mas os portugueses ainda assim vão tratar de tirar algum lucro dessas terras. E nesse primeiro momento, a principal fonte de lucro para os portugueses será a exploração do famoso pau-brasil. Inclusive, o pau-brasil é o que vai dar origem ao nome do território posteriormente. Para que servia o pau-brasil? O pau-brasil é uma árvore, uma madeira, que era utilizada para construção de móveis, para construção de navios. Num contexto de grandes navegações, isso era muito importante. Porém, a verdadeira utilidade do pau-brasil para os portugueses era com relação à tintura que essa madeira produzia, que era usada para tingir tecidos. Era uma tintura considerada cara, que era consumida apenas pelas pessoas mais ricas na Europa e, portanto, era considerado um produto de luxo. Essa tinta é uma tinta vermelha, bastante viva, forte, que os portugueses vão olhar e vão dizer que aquilo parecia brasa, né? Por ser uma cor tão forte, né? E aí por isso o nome pau-brasil, ok? E é daí que vem o nome do nosso país hoje. Esse pau-brasil ele não era obtido diretamente pelos portugueses, mas sim por meio de trocas com os índios. Os índios então eles extraíam esse pau-brasil do interior do território, traziam para o litoral, onde eles se encontravam com os portugueses, e faziam uma troca entre o pau-brasil com outros produtos que eles consideravam valiosos. Isso é o que nós chamamos de escambo, pessoal. Escambo é um comércio que não envolve dinheiro. Então você troca um produto diretamente por outro produto. Quais eram esses produtos que os índios recebiam em troca? Eram tecidos, espelhos, ferramentas, produtos que aos olhos dos portugueses não tinham valor algum. E aí, por essa razão, pessoal, é bom a gente fazer essa reflexão. Muitas pessoas vão enxergar os índios nesse episódio como bobinhos, como se eles estivessem sendo passados para trás. E é importante que a gente desmistifique essa ideia. Porque pense bem, aos olhos do português, aqueles produtos, aquelas bugigangas, elas não tinham valor algum. Mas para o índio, aquilo tinha muito valor. Pensa que um índio vamos pegar um exemplo de um martelo, de um machado, que é uma ferramenta que os indígenas daquela época não tinham acesso, eles não utilizavam metais. Então, para esse índio que recebe um machado, por exemplo, ele tem algo que ninguém mais tem naquele lugar. Então, para ele, aquilo ali tem muito valor. Enquanto que o pau-brasil, bom, o pau-brasil ele tem todo canto ali naquele território. Então, para ele, o pau-brasil não tem tanto valor assim. Então, para pensar. Do ponto de vista do índio, quem está sendo feito de bobo é o português, certo? Porque ele está dando, o índio ele está dando uma madeira que tem em abundância naquele lugar, que para ele não vale nada, enquanto que ele está recebendo um negócio super raro, super valioso para ele. A gente não pode julgar a história apenas do ponto de vista do homem branco, pessoal. A gente precisa sempre tentar olhar a história de todos os pontos de vista possíveis. Bem, ok. Agora, quando é que a colonização brasileira começa de fato? Ela começa, pessoal, a partir do momento em que Portugal percebe que a sua posse sobre o território está sendo ameaçada. Sabe aquele negócio de que você só começa a dar valor a uma coisa quando você perde? É mais ou menos isso que acontece com Portugal em relação ao Brasil. Por quê? Vão haver várias tentativas de invasões a esse território por parte de outras potências europeias. Principalmente, aí o exemplo que a gente mais usa é o caso dos franceses. A coroa francesa não reconhece a posse de Portugal sobre esse território. A França não reconhecia aquele tratado de Tordesilhas que havia sido feito entre Portugal
e Espanha. E por isso, então, a França ela vai sistematicamente invadir esse território e, inclusive, vai explorar o pau-brasil também, porque era um produto lucrativo para eles. Quando Portugal vê que isso está acontecendo, a única maneira que Portugal encontra de tentar expulsar esses invasores e legitimar sua posse sobre essa terra é colonizando, é trazendo portugueses para essas terras para que eles pudessem ocupar o território antes que os franceses fizessem isso. Além disso, né, pessoal, os portugueses, com o passar dos anos, eles vão percebendo que aquele comércio com as Índias já não era mais tão lucrativo assim. Por quê? Porque o mercado europeu já havia se inundado de especiarias, né, a partir de tantos anos ali já comercializando isso com as Índias. Portanto, o valor desse produto cai e aos poucos a viagem para as Índias vai se tornando muito cara, pouco lucrativa. Além de tudo, era uma viagem longa, perigosa. Por essa razão, o comércio com as Índias vai entrando em declínio. Quando isso acontece, então agora os portugueses vão voltar um pouco mais da sua atenção para o Brasil. É aí que a gente tem o início da colonização brasileira. Em 1532, pessoal, vai haver então a expedição de um cara chamado Martim Afonso de Souza, que vai vir para o Brasil e vai fundar a primeira vila portuguesa, que vai ser a chamada Vila de São Vicente. Então, a partir desse episódio, é o início de fato da colonização portuguesa no Brasil. Vejam, portanto, pessoal, que a chegada dos portugueses no Brasil em 1500 não necessariamente significa o início da colonização. A colonização ela vai começar somente algumas décadas após a chegada. Tá ok? Essa imagem só para ilustrar o que é o pau-brasil, para quem nunca viu. Então é essa árvore e vejam que ela produz essa seiva vermelha e é essa pigmentação, é essa tinta que era de fato lucrativa para os portugueses. É por isso que o pau-brasil vai ser largamente explorado ao longo de toda a história da colonização brasileira, mas principalmente nessa primeira fase, que é a chamada pré-colonização. Esse mapa da época, pessoal, é um mapa do século XVI e já mostra como o pau-brasil era uma atividade extremamente importante nessas terras. Esse mapa representa aí a costa brasileira e vejam que você tem a representação de várias árvores que estão sendo cortadas e levadas pelos índios, né? Isso mostra como que era feita essa exploração do pau-brasil. Vejam que não são os portugueses que estão entrando no território, e sim são os próprios índios que estão estabelecendo essa relação comercial com os portugueses, que a gente vai chamar de escambo, ok? Então, pessoal, a gente vai falar no próximo vídeo como que essa colonização portuguesa ela vai se dar politicamente falando. Então a gente vai falar sobre a administração colonial. Qual vai ser a saída que os portugueses encontram para tentar administrar, para tentar controlar esse território. E a gente vai ver que algumas deram certo e outras nem tanto. Tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Assistam o próximo vídeo. Um abraço e até mais.